Cara, aqui, ó, vai começar o Campeonato Brasileiro e é evidente que é um campeonato muito longo. A gente sabe que já desde que o campeonato por pontos corridos foi instalado aqui no Brasil, a gente tem essa peculiaridade, né? Ele não é tão longo como os campeonatos nacionais nas ligas europeias, porque aqui a gente tem aquele início de ano com os estaduais. Mas é um campeonato muito longo, é um campeonato que tem janela no meio, é um campeonato que tem janela, então muitos jogadores que se destacam aqui no primeiro semestre, na primeira parte do campeonato, podem nem continuar nos seus times. O Brasil já sofreu mais nessa janela no meio do campeonato. Mas continua sofrendo, mesmo em menor número, continua sofrendo. Grandes times conseguem ainda manter grandes jogadores e tal, mas tem uma rapaziada que não consegue segurar e aí já vai, não tem jeito. E temos ainda a história da Copa Libertadores, né? Da Taça Libertadores da América, que antes era disputada só no primeiro semestre e deixava livre, entre aspas, o Campeonato Brasileiro pro final do ano, né? Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. As duas Copas eram disputadas em períodos menores, mas agora a gente tem as Copas até o final da temporada. Então, chega num determinado momento que tem clube que vai priorizar outra competição, que vai abandonar o Campeonato Brasileiro, o abandonar entre aspas. Então, cara, são muitas peculiaridades nesse Brasileirão. Muitas, muitas. O que faz com que o Campeonato Brasileiro seja um campeonato de difícil prognóstico. Eu não sou daqueles que acham que o Campeonato Brasileiro tem 12 candidatos ao título. Não acho, não acho. Mas é um campeonato que pode ter uma surpresa. E essa surpresa a gente muitas vezes não consegue prever. Ninguém, por exemplo, imaginava o Botafogo quase ser campeão brasileiro na temporada passada. E aí, ele começa... Eu discordo dessa tese de que temos 12 favoritos. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, o Campeonato Brasileiro tem 2 grandes favoritos. E eu vou falar aqui os meus 5 favoritos. Nós vamos começar o campeonato falando de 5 favoritos, e aí, à medida que o campeonato for passando, a gente vai ter que diminuir, né? A gente vai cair para 4 favoritos, depois para 3. Enfim, não vai dar pra gente ficar até o fim da competição falando aqui, ó, são 5 favoritos. Não. O brasileiro, pra mim, eu tive dificuldade de colocar os 5 favoritos. Tive dificuldade. Porque pra mim, muito claramente, tem 2 favoritos. Tem 2 times que estão bem à frente. Bem à frente. Palmeiras e Flamengo. Em condições normais, sem tudo isso aí que eu falei, de perda de jogadores durante a Copa América, de repente ter que priorizar uma semifinal de Libertadores lá na frente, uma final de Libertadores, um mata-mata espetacular de oitavas de final, de quartas. A gente tem que levar isso em consideração. Palmeiras e Flamengo podem sofrer com isso. De repente, ter que abrir mão de 2, 3, 4, 5, 6, 10 rodadas do Brasileirão para poder focar nas Copas, tanto Libertadores como Copa do Brasil. Mas, de início, gente, são os 2 favoritos claramente. Estão numa prateleira diferenciada. E se a galera quiser separar essa prateleira, inclusive, André, tem que escolher só um dessa prateleira, vai? Talvez o Flamengo, para mim, seja o time que tem mais condições de ser regular. Apesar do Palmeiras estar há muito mais tempo jogando junto, de já conhecer os seus jogadores, o seu estilo de jogo. Só que a gente tem que ver qual vai ser a prioridade do Flamengo, que já está falando, como disse aqui o Lincoln, já está falando em priorizar campeonatos. Nós temos que ver se a prioridade ao longo do ano, se ela vai inverter ou não. E aí, cara, os outros times podem se beneficiar. Podem. Eu acho que o Atlético Mineiro é o primeiro deles nessa fila, tá? Eu colocaria aí, ó, quem é que tá na fila de espera aí? Se Palmeiras e Flamengo
darem uma deslizada. Quem é o primeiro time que pode ali surpreender? Para mim é o Atlético Mineiro. Para mim é o Galo. É um trabalho no início do Milito. Até muita gente me chamou a atenção quando eu coloquei o Atlético Mineiro entre um dos favoritos para Libertadores, que eu também apontei os 5 para Libertadores. Muita gente falou, pô, André, o Atlético Mineiro? Sim, o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro ele entra forte. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação do Milito. Tá começando e tá começando muito bem, né? Porque já começa com o título mineiro e o Galo tem 100% de aproveitamento na Libertadores. Então, para mim, a terceira força do campeonato é o Atlético Mineiro. Aí, cara, para colocar mais 2 na lista de favoritos, eu vou confessar para vocês que eu tive dificuldade. Eu me esforcei aqui, fui buscar os times, como é que estão se organizando e o que a gente pode esperar deles. E eu cheguei como um quarto postulante aí no Atlético Paranaense. Para mim, o Furacão é um time que, dependendo também do que acontecer aí pela frente de Sul-Americana e tal, Copa do Brasil, eu acho que o Furacão tem chance de dar uma beliscada ali. É um time que tem uma base muito interessante, tem um treinador que teve outros problemas, mas que é um cara que no campo conhece bastante. Então, a minha quarta força aí, entrando para a lista dos 5 favoritos, é o Atlético Paranaense. Cheguei na 5ª vaga. Putz, velho, eu tive que espremer, hein? Tive que espremer. Tô aqui procurando. E aí tem possibilidade do São Paulo, tem possibilidade do... Rapaz, tem uma motosserra ligada aqui. Que bacana! Parece que é uma furadeira aqui no meu ouvido. Vamos tentar. Eu vou tentar superar esse momento aqui, gente. Rapaz, o negócio aqui tá... O quinto que eu coloquei aqui, porque olha só, eu tinha expectativa grande do Inter, expectativa grande do Grêmio, mas o início, cara, da participação desses times nas competições sul-americanas, cara, ameaça muito a sequência do campeonato. O São Paulo, ele pode encaixar ao longo da competição, mas ele tem o técnico que para mim é o primeiro da fila que pode cair. Então, cara, assim, é muito complicado você tentar fazer o exercício de adivinhação. Grêmio e Inter seriam apostas naturais para mim. Nesse momento não tem como. Então, senhoras e senhores, eu estou colocando como 5º favorito nesse momento o Fluminense. O Fluminense. Sem convicção alguma, mas me esforçando. Eu acho que o Fluminense, ele já tem um trabalho também de bastante tempo. Vamos ver como é que vai ser pra frente. De novo, priorizar, tentar o bicampeonato da Libertadores e tal. Não sei como é que vai ser. Mas pra mim, nesse momento, os 5 favoritos. Palmeiras e Flamengo, bem à frente. Atlético Paranaense e Fluminense. Esses, os 5 brasileiros do Brasileirão. Que tem um outro detalhe, tá? A gente vai olhar sempre para a parte de cima da tabela, mas vamos olhar também para a parte de baixo. E na parte de baixo da tabela, tem um detalhe muito interessante, que até eu mandei uma matéria do GE para o João, porque existe sempre aquela expectativa, quem está subindo da Série B já é candidato automático a cair. Já é candidato automático. Eu acho que nessa temporada... Sabe, os 4 que estão subindo com uma certa força. O Vitória vai ser um time muito difícil de ser batido no Barradão. O Vitória tem uma intensidade. Vamos ver como é que vai ser ao longo do campeonato. Mas eu acho que o Vitória pode ser uma surpresa positiva da competição. O Atlético Goianiense vem aí num momento com 15 jogos, 15 vitórias seguidas, com um ataque muito forte. Os 2 são campeões estaduais. Vamos ver como é que vai ser. O Criciúma também campeão estadual, num momento lá num trabalho muito longo do Tencate, que já está há bastante tempo dirigindo a equipe.
E o Juventude, que chegou na final do Campeonato Gaúcho e tal. Então, assim, eu não vejo como favas contadas esses 4 times serem os rebaixados para o ano que vem. Até porque, não sei se o João consegue colocar aí na tela, nos últimos anos, isso não tem acontecido, tá, gente? Isso não tem acontecido. Veja aí na tela. Times que subiram e que caíram na sequência, tá? Essa é a lista. Em 2023, não tivemos nenhum. Nenhum dos times que subiu caiu na sequência. Em 22 foi só um, o Avaí. Em 21 foi só um, a Chapecoense. Em 20 foi só um, o Coritiba. Veja que em outros momentos a gente tem muito mais equipes caindo. Lá atrás era muito mais fácil você ter o time que subia da Série B para a Série A caindo. A gente teve em 2015 3 que subiram voltando. Depois 2 em 16, 2 em 17, 2 em 18. Quem tá chegando, cara, hoje tá chegando mais estruturado para jogar a Série A. Ainda existe uma diferença de orçamento muito grande, mas quem tá chegando com um orçamento muito melhor. Muito melhor. Então, uma organização diferenciada, eu acho que nós vamos ter um começo de campeonato aí bem interessante e vamos seguir aqui, vendo se essa lista de favoritos atualiza ou não. Já tem gente apostando aqui que o Avaí sobe e desce. Não, o Avaí já foi lá atrás, né? Tem gente apostando que o Vitória e o Bahia vão cair juntos. Calma, o campeonato tá só começando.